Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por Ele manter o fôlego de vida e nós temos mais uma oportunidade no dia de hoje para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós buscarmos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 4 de março de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Caso de Jó. Bom, dentro desse grande conflito cósmico, espiritual que nós temos, todos os seres humanos, eles são imperfeitos, até mesmo aqueles heróis da fé, que é mencionado através do apóstolo Paulo, lá em Hebreus capítulo 11, como foi o caso de Abraão, Sara, Enoque, Noé e Moisés e tantos outros. O fato é que todos nós somos imperfeitos. E até mesmo Jó, com todos os seus valores elogiados realmente por Deus, que é mencionado ali nas Escrituras, que Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas ele também era um homem imperfeito. E no livro de Jó, nós encontramos pontos bastante deslumbrantes sobre a realidade desse grande conflito. E a lição de hoje, baseada ali em Jó capítulo 1, versículos 1 a 12, e também em Jó capítulo 2, versículos de 1 a 7, ali são revelados este conflito entre o bem e o mal. E diz o livro de Jó que Deus convocou uma assembleia, ou seja, um concílio celestial, e eis que um intruso, Satanás, veio no meio de seres criados que participariam dessa assembleia, e ele tentando participar dessa assembleia. E Deus, conhecedor de tudo, abre um diálogo com Satanás. E o nome de Jó entra em pauta na conversa entre Deus e Satanás, onde Deus disse que Jó tinha enormes virtudes, e se ele tinha visto o seu servo Jó, se o Satanás tinha visto esse servo Jó, que era um exemplo de pessoa de integridade e de retidão. E Satanás, ele pede para que este Jó seja provado, mas Deus permitiu e deu limites para isto, e deu restrições bem estabelecidas. E mesmo assim, Satanás faz acusações a Jó, deixando claro que existe um enorme conflito entre Deus e Satanás, que ele impera até nos dias de hoje, até com bastante intensidade. E os primeiros dois capítulos de Jó, o capítulo 1 e capítulo 2, definem bem o campo e os personagens deste conflito cósmico. Temos de um lado Deus, que nos é apresentado como o Senhor soberano sobre todas as coisas, e também ele está ciente de tudo que ocorre na terra e também no céu, onde o inimigo pede permissão ao Criador para provar a fé do seu servo Jó. E do outro lado desse conflito nós temos o próprio Satanás, que quando num dia em que os filhos de Deus, seres criados, eles vieram a se apresentar-se perante o Senhor para uma grande assembleia, e veio no meio Satanás entre eles, que está lá em Jó capítulo 1, versículo 6. E esse livro de Jó inicia-se com uma história que contém alguns vislumbres sobre a realidade desse conflito espiritual,
fala de grandes prosperidades em todos os sentidos. Jó, além de ser um homem íntegro e reto, ele era um homem de Deus, temente ao Senhor. E ele gozava assim de muito prestígio, né? Não só na cidade onde ele morava, Ur dos Caldeus, mas ele tinha várias propriedades, era bastante rico, tinha uma família espetacular, muitos filhos, e uma família assim bem ordenada no lar, pois ele, Jó, era o sacerdote do lar, um homem fiel. Mas eis que de repente o relato do livro é cortado e nos é revelado o que nós não podemos ver. E através da experiência de Jó, nós podemos compreender com mais assim precisão e clareza que há um grande conflito cósmico espiritual entre o bem Deus e o mal Satanás, em que todos nós estamos envolvidos. E Satanás ostenta ser o representante deste mundo e senhor de todos os seres humanos, em decorrência de Adão e Eva terem entregues realmente esse mundo para eles após o pecado. E Satanás, conhecedor de tudo isso, até se misturou com esses seres criados e se apresenta nessa reunião, está lá em Jó 1,6. Mas logo ele foi desmascarado por Deus, notado pelo Criador do universo, que tudo vê e não tem como esconder-se. E a presença de Satanás naquele concílio celestial, a sua mácula se discernia dos demais, dos santos que se encontravam ali, seres realmente puros, e ele, Satanás, manchava aquela solene Assembleia Celestial. E Deus, de imediato, já perguntou a Satanás: de onde vens? Que está lá em Jó capítulo 1, versículo 7. Nos dando a entender que esse inimigo não deveria estar ali. E a resposta de Satanás foi desafiadora, que mostra uma autoridade que não lhe pertence. O diálogo entre o Senhor e o maligno acabou em uma prova de fidelidade de Jó e do quanto Satanás ele é derrotado quando as pessoas são comprometidas a Deus. E aqui com Jó, novamente, ele tem uma derrota. E quando Satanás saiu da presença do Senhor, que está lá em Jó 1,12, o servo de Deus chamado Jó tornou-se o alvo de sua terrível cólera e maldade. Afinal, ele, Satanás, ele é o criador do mal. E assim, movido muito pelo ódio e inveja, em um único dia, Satanás dissipou todos os bens de Jó, de trabalho de muitos anos, matou todos os seus servos e, por último, ele matou todos os filhos amados de Jó. Vocês têm ideia disso, meus amigos? O que eu acabei de relatar? Viu o poder de Satanás, mesmo limitado? E assim, cada má notícia que recebia, a dor ia aumentando no coração do homem de Deus chamado Jó, com um fogo que o consumia de dor, de tristeza e de choro. A morte de todos seus filhos causou uma dor extrema a Jó, que se não fosse a sua atitude de humilhação e adoração a Deus, e o luto, o teria feito cair em desesperos e cair na malha do inimigo. O inimigo está atento, meus amigos, a todas as coisas em que os fiéis de Deus fazem, e ele tenta sempre eludibriar para que as pessoas se percam, ou talvez se rebelem contra Deus, principalmente no caso de morte de filho, ou coisas que acontecem que ele é responsável e começa a culpar a Deus. Onde o verdadeiro culpado é ele, Satanás. E o que nós observamos nesse diálogo de Deus com Satanás, no caso de Jó, é que existe uma disputa bem devida de Deus perguntar ao inimigo
se ele havia reparado no seu servo Jó, que está lá em Jó 1:8. E ainda disse que não existia na terra alguém semelhante a ele, Jó. O que nós vemos é que essa disputa mais ampla já acontecia antes da fundação do mundo, porque Satanás sempre quis domínio e adoração para ele e querer poder. E quando Deus afirma ao inimigo de que Jó era íntegro, temente e reto, Satanás contra-ataca e diz: ele teme ao Senhor apenas porque ele tem prestígio, ele tem bens, é homem rico. E você, Deus, colocou uma seba em volta da sua casa, e em tudo que tens, aí fica fácil de acreditar em vós. Essas foram as dúvidas colocadas por Satanás. E aqui Satanás, duvidando, né, da fé, do caráter de Jó, ele também contra-ataca duvidando do caráter de Deus, que é o que ele mais espalha no mundo e engana muitas pessoas. E até como Satanás não pode fazer nada contra Deus, ele começa a fazer nos seus filhos, levar a sofrimento, mortes, crimes, doenças, uma série de coisas. Então ele ataca os filhos de Deus. Satanás alegava ser injusto, né, a forma com que Deus protegia Jó com esta sebe, né, é uma cerca espiritual protegendo ali a casa de Jó e onde ele morava. Está lá em Jó 1:10. E assim tornava impossível de que Satanás, provasse as suas afirmações. Isso tem mostrado a todos nós que o governo de Satanás ele é limitado. Existem regras, né, de engajamento. E que a finalidade dele era totalmente prejudicar a Jó, tentar levá-lo à descrença em Deus, para que ele se revoltasse contra Deus. E é o que ele mais faz nos dias de hoje. O diagnóstico dado por Deus a respeito do servo Jó deve nos fazer refletir sempre sobre o resumo de nossa própria vida. Diante de uma batalha espiritual invisível, nós somos alvos do amor de Deus e também alvos da ira de Satanás, que ele quer realmente provar o contrário para nós e denegrir a imagem de Deus. No livro de Jó, Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, porém com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás o poder sobre tudo o que Jó tinha, de bens, de filhos, de casas, de fazendas, de animais, que ele conseguiu através do seu suor, do seu trabalho, mas proibiu que ele o afligisse e fizesse danos pessoais a esse servo de Deus, que está lá em Jó 1:12. E depois Satanás, vendo a sua derrota acontecer, disse que Jó só se preocupava consigo mesmo. E por fim Deus permitiu o ataque de Satanás a Jó pessoalmente, porém ordenou que a sua vida fosse poupada, que está lá em Jó capítulo 2, versículo 16. Mas ele sempre continuou a bendizer o Senhor Jó, porque a fé desse homem era incrível. Ele continuava mesmo diante das aflições a louvar e honrar o nome de Deus, que está lá em Jó capítulo 20, capítulo 1, versículos 20 até 22. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus diz que ele é o único caminho, e não existe outro caminho. E diante desse grande conflito espiritual que nós estamos aqui, nesse mundo, principalmente nessa finalização do mundo, antes da volta de Jesus, os conflitos vão se avolumar, vão se aumentar. E nós temos que recorrer àquele que pode dar a sebe espiritual nos protegendo, que é Jesus.
E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E quando ocorre isto, você ganhará de presente de Deus algo enorme, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Nós estaremos com pessoas transformadas, seremos assim, um novo corpo para estarmos lá na presença, nessa grande bodas do Cordeiro Jesus. Você poderá abraçar seus entes queridos. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.